dou só um rename no arquivo para pasta train, né? Eu movo esse arquivo. E beleza, caso contrário, caso o i já tenha excedido o tamanho de teste, eu jogo todos esses arquivos na pasta de teste. E beleza. Vamos executar esse cara. E aí, como eu fui para a pasta images, também não precisava mover essa pasta aí, eu poderia trabalhar aqui com o nome desses diretórios, mas enfim. Eu tenho que voltar um nível para me permanecer dentro de Object Detection. E aí aqui, depois de ter o nosso dataset pronto, a gente tem que uh, transformar isso para CSV, né? Porque depois a gente vai gerar os nossos TF records e eu já tinha um script pronto que gerava os TF records a partir de um CSV. Então aqui eu tô transformando meu XML para CSV. Tá legal. Aqui import OS, import globs, que a gente já importou, não preciso mais disso. Estou importando pandas e também a nossa libd.xml que a gente já importou, não preciso disso aqui. Tá legal. Tenho aqui alguns métodos que eu vou explicar para vocês. Tenho o main, né? Essa célula basicamente vai transformar todo aquele nosso dataset de teste e de train num CSVzão. Então, eu itero sobre cada uma das pastas aqui, train e test. E aí, eu junto aqui eu crio um path pegando o diretório atual, images, que é o diretório atual vai ser Object Detection API, pego images e pego a pasta, que no caso estou iterando primeiro sobre train e depois sobre test. Tá legal. E aí eu chamo o método XML2CSV, passando o path. Lá dentro eu vou pegar todos os XMLs de novo. Vou pegar o root, etc. Eu vou dar um find all em todos os objetos e eu vou criar aqui uma linha para o meu CSV, passando aqui o file name, passando o tamanho, passando os meus bounding box, né? E etc. No caso, eu estou acessando o member 4 índice 0, porque aqui acho que é o, se eu não me engano, é o ymin, depois vem xmin, depois vem ymax, né? Iomax, iomin, enfim, não lembro. Vamos consultar aqui. Tem o object, aí tem meu bounding box, que é o membro 4. E eu tenho aqui xmin, iomin, xmax, iomax. Beleza. Então, depois eu adiciono tudo esse cara aqui nessa variável xml list. Aí eu crio minhas colunas. E aí depois eu crio um data frame com essas colunas o meu, oh caramba, fugiu o nome agora, a minha variável com todos os meus itens, retorno esse cara e aí eu transformo esse cara para CSV passando no diretório images, a pasta, né, e um complemento ali para o nome desse arquivo que é labels.csv. E beleza, printo aqui, success converted XML to CSV. Eu não lembro onde eu peguei esse. Beleza. E temos aqui successful converted XML to CSV. Se a gente rodar esse cara, beleza, vamos rodar aqui. E a gente vai ter lá os nossos dois arquivos convertidos para CSV, né? Tá legal. O próximo passo é gerar os nossos TF records. TF records, ele é um tipo de arquivo
que foi criado especificamente por TensorFlow, né? É como se, assim, a grosso modo, muito grosso modo, é como se fosse um CSV binarizado, né? Ele contém toda uma estrutura feita para o TensorFlow para que o TensorFlow conseguisse trabalhar com uma performance maior, né? E aí a gente vai simplesmente fazer exatamente isso agora. A gente vai, beleza, imprimir algumas uh, bibliotecas aqui. E aí, bem, vamos lá. A gente tem o nosso método main, que de novo a gente itera sobre test e train. A gente cria o nosso output path, né, que vai ser o nome do arquivo que a gente vai salvar. A gente cria um writer acessando o TensorFlow, Python.io, né, e tf-record writer. O Python.io é o pacote de escrita e leitura do TensorFlow para tudo que é relacionado à escrita e leitura, né, para o TensorFlow. O tf-record ele é um desses caras aí. Você entra na documentação dele, a gente vai ver aí uma documentação boa, bem simples, e você vai poder aprender um pouquinho mais sobre esse cara aí. Beleza. A documentação do TensorFlow é muito boa. Se você puder estudar assim, se você tiver facilidade de estudar pela documentação, seja do TensorFlow, seja de qualquer outra coisa, dá uma voto de confiança para a doc do TensorFlow, que é muito boa mesmo. Vai aprender bastante coisa lá. Tá legal. Vamos lá então, né? A gente então cria esse nosso writer, a gente define o nosso path aqui para poder salvar esse cara. A gente tem o nosso CSV, que a gente está lendo ele com pandas, então a gente dá um pd read CSV e passa o nosso diretório, tá legal? Vou até dar um cat nesse CSV para vocês darem uma olhada. Ah, tá no lugar errado. Pera aí. Isso aqui é a minha colinha. Beleza. Deixa eu dar um cat nesse cara para vocês darem uma olhada. Ele tá dentro de images barra train labels. Então a gente tem lá file name, né, o tamanho, a gente tem a classe, o bounding box. Para cada bounding box a gente vai ter uma linha, diferente dos XMLs, que a gente tinha um XML com vários objetos. Aqui a gente tem uma linha com um único objeto. E aí a gente tem lá toda essa estrutura aqui que vai ser transformada em... e outra coisa, quando a gente transformou isso para CSV, a gente meio que fez um filtro de alguns outros atributos que a gente não precisava, como por exemplo a pasta de onde essa imagem tá, sei lá, um exemplo, né? Ou a profundidade da imagem, coisas desse tipo. Tá legal. Isso para esse caso aqui do tutorial de hoje. Você poderia usar a profundidade como uma feature para o seu modelo. Beleza, então a gente tem lá main, iterando sobre cada pasta, tal, lendo o nosso CSV, e aí a gente tem aqui os nossos grupos, e a gente cria para cada um desses grupos, a gente cria o nosso TF example, beleza? Aqui eu estou só separando todos os grupos. O que ele seria, né? Por exemplo, note que dentro da imagem night clip eu tenho dois objetos. E aí esse file name ele se repete aqui nessas duas linhas, porque eu tenho dois objetos dentro dessa imagem. E aí no caso esses dois objetos seriam um grupo, basicamente. Tá legal. Que é, se vocês deram uma olhada aqui, tô dando um split nos examples pelo file name, blá 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 blá. Tá legal. Eu crio então tf example. Isso aqui é um método que nós temos aqui,
Create TF Example, passando Group, passando TF, onde eu vou lá, acesso e crio um meu G-File, passando aqui o path da minha imagem, tudo bem? Cadê aqui embaixo? Passando o path da minha imagem. Beleza, eu crio então um JPEG encoder, né? Eu leio essa imagem, trago ela para a memória, transformo elas aqui para uma array de bytes, beleza? Para um buffer, e leio essa imagem com o pillow, né? Esse image, ele é um carinha que está dentro da nossa biblioteca pillow, que é uma biblioteca de manipulação de imagens. E aí com ela eu começo a extrair algumas informações da minha foto, da minha fotografia. Eu poderia usar o OpenCV se eu quisesse aqui, tudo bem? E aí eu tenho, por exemplo, o tamanho dessa imagem, onde eu vou pegar a altura e largura. Aqui é altura, aqui é largura. Eu tenho, beleza, várias informações dessa minha imagem e que eu preciso passar tudo para binário para poder criar o meu TF Example. Então, primeiro de tudo, eu vou pegar o file name, vou dar um encode nele, o formato da imagem também em bytes. Tenho aqui todos os meus bounding box. No caso, estou criando umas variáveis vazias porque eu vou adicionar esses bounding box tudo aí dentro. Todas as classes correspondentes a esses bounding box. E as classes propriamente ditas, né? Essas classes aqui, por que eu tenho classes text e classes text é o texto da minha classe, classes é o ID da minha classe. A gente vai ver isso um pouquinho mais pra frente. E aí eu itero sobre cada um dos objetos contidos dentro desse grupo, que é a imagem, né? E aí eu adiciono dentro dos meus arrays correspondente a xmin, xmax, etc, todos os valores do nosso bounding box divididos pelo tamanho da imagem. E aí, ok, a gente também adiciona aqui a classe, mas lembre-se de transformar isso, de dar um encode nisso. E aí quando a gente for adicionar as classes em si, a gente vai ter que transformar essa classe, para um inteiro, para um ID. Então esse método class text to int, a gente tem ele aqui em cima, onde eu recebo o meu label, e se esse label for stop, ele retorna 1. Se esse label for warning, retorna 2. Se esse label for go, ele retorna 3. Beleza. Acho que até legal separar esses caras aqui. Em células diferentes. Só para poder ter uma coisa mais organizada. Esse metasplit eu acabei não falando, mas é ele o cara que separa os grupos. Bem, beleza. Depois disso, eu crio o meu TF Example passando todas essas features, né? Então, como eu disse, ele vai ser muito semelhante a um CSV, porém binarizado. Ele vai ser ali ele vai ser onde vai ter todas as features do seu modelo para você treinar e ser feliz. Beleza, depois de ter construído tudo isso daí, eu retorno esse TF Example, né, e escrevo ele, serializando ele para string, né. Beleza, e aí eu fecho o meu writer e salvo esse carinha aqui em um arquivo, beleza? Main, vou passar esse main aqui para outro e vou mudar esse cara, generate tf
Records. Aqui tem dois métodos. Deixa eu passar esse outro método aqui para uma outra célula. Beleza. Ok, né? Então a gente sai executando todos esses... Oh, vai água. A gente sai executando esses caras aqui. Generate TF Records, e a gente chama o Generate TF Records para que ele crie os nossos TF Records. Se você quiser saber mais sobre esse arquivo dentro do meu Jupyter Notebook, que tem toda uma explicação, eu tenho aqui um artigo bem massa, que ele explica em mais detalhes, né? Beleza, é um artigo meio aleatório assim que eu achei na internet, mas ele é bom, ele mostra toda a estrutura do TF Records, né? Por que que ele é binário, como funciona as features bonitinho, né? Eu não vou explicar aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo, porque são muitos detalhezinhos. Mas enfim, você pode dar uma lida nesse cara aqui, que esse artigo é bom. Tá legal. E isso vai estar lá no meu GitHub se você quiser procurar esse Jupyter Notebook que já tem toda a documentação. Tá legal, então ele criou aqui o TF Records. Essa célula, eu vou deixar ela aí. Depois de ter feito isso, a gente vai ter que criar o nosso label map, né? E o que é isso? Nosso label map é um mapeamento de labels